Boa noite. Iniciamos mais um Papo Aberto pela TV Canção Nova. A minha convidada de hoje é professora universitária, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, faz parte do membro da União dos Juristas Católicos e é uma das grandes defensoras da família brasileira. Seja muito bem-vinda, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. É com muita alegria que eu a recebo aqui no programa. De verdade, estou honrado de recebê-la aqui. Satisfação toda minha e honra toda minha. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a sua especialização. Qual é a sua especialização na área do direito? Especialmente direito de família e direito das sucessões, ou seja, todas aquelas questões jurídicas que envolvem a família enquanto unida, depois de desunida ou mesmo depois da morte de um dos membros da família. Isso é o direito de família e o direito das sucessões. Certo. O direito de família regula as relações de uma família em vida e o direito das sucessões após a morte de um dos membros da família. Certo. E qual o trabalho que é desenvolvido na Associação de Direito de Família e de Sucessões? A Associação de Direito de Família e das Sucessões, que se chama ADEFAS, na sua abreviatura, né, é uma associação que surgiu depois de ser muito acalentada durante anos e anos. Embora ela seja uma associação que entrou no ar, vamos dizer assim, que foi lançada para o público apenas há cerca de 3 meses, ela foi lançada para o público em 29 de julho deste ano de 2014, ela vem sendo formatada, pensada, refletida há muitos e muitos anos por mim. Até que, conversando com vários juristas, estes juristas me provocaram muito para que eu montasse esta associação, fundasse esta associação. E aí resolvi aceitar estas provocações que obviamente eram extremamente positivas e todos esses juristas se uniram em torno da ADEFAS. Os seus objetivos são os mais nobres, porque tem em vista a proteção da família e, por conseguinte, a proteção dos membros da família. A partir do momento que o direito protege a família, o direito estará protegendo também todos aqueles que compõem a família. Esse é o grande objetivo da ADEFAS, mas nós temos outras finalidades que advêm deste grande objetivo, né? E entre essas outras finalidades estatutárias, por sinal, aliás, eu gostaria de divulgar o nosso portal. Por favor. É www.adefas.org.br. ADEFAS, letra A, letra D, letra F, letra A, letra S. Então, repetindo, www.adefas, com D mudo, adefas.org.br. Nossa associação, Márcio, ela tem em vista, portanto, dentro desse grande objetivo de proteção à família, por exemplo, defender a monogamia. Isso, há um tempo atrás, poder-se-ia pensar, mas montam uma associação só para defender algo que é inerente a uma relação de casamento. Isso era uma coisa que eu ia lhe perguntar, o que mudou? Porque quando você vê que é necessária a organização de um grupo para a defesa da família, a gente se pergunta, não é? Isso não era necessário antes? Como é que era antes que dispensava, por exemplo, a existência desse grupo? O que motiva isso para esses tempos de agora? A nossa motivação e a necessidade de uma associação na proteção, por exemplo, da monogamia, é devida à existência de um outro instituto, que é o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que vem propagando e defendendo ideias como a implementação da poligamia no nosso país. Então, a partir do momento que estas ideias são de um outro instituto e, portanto, têm uma natureza institucional de um outro grupo de professores, de juristas, de operadores do direito que defende a poligamia, a ADEFAS vem exatamente em defesa
da monogamia, é preciso que um outro grupo de juristas apresente os fundamentos do porquê que o direito de família, porquê que o direito das sucessões, porquê que o direito constitucional, que é o direito maior, que vem exatamente da Constituição Federal, que é a lei maior, não se coaduna com essas ideias poligâmicas. E é isso que nós fazemos, ou seja, é isso que nós mostramos. E já que tivemos oportunidade de mostrar, Márcio, junto com a UJUCASP, a ADEFAS e a UJUCASP se uniram e fizeram um ofício que foi enviado ao Senado para combater um projeto de lei que aquele BDFAM elaborou e colocou nas mãos de uma senadora lá no Senado. Nós fizemos esse ofício para demonstrar para os senadores que este projeto de lei não pode caminhar, que ele precisa ser barrado pelos próprios senadores, porque nesse projeto de lei, que é de iniciativa do IBDFAM e que está em tramitação, mas agora mais morosa em razão do nosso ofício, esse projeto de lei chamado Estatuto das Famílias é um projeto de lei que quer institucionalizar em lei a poligamia. Atenta diretamente contra a nossa Constituição? Atenta. Atenta por quê? De acordo com a nossa Constituição Federal, não só o casamento civil, mas também a união estável, que advém, por exemplo, de um casamento religioso, que não tenha tomado as medidas necessárias, as providências necessárias para se tornar um casamento civil. Um casamento religioso, por si só, ele forma uma entidade familiar que juridicamente a gente chama de união estável. Mas pode ser que o casamento religioso se converta em casamento civil, isso é possível. No entanto, voltando ao assunto desse projeto de lei que atenta contra a Constituição Federal, não só o casamento civil, mas também a união estável é monogâmica. O artigo 226 da Constituição Federal diz que existe uma entidade familiar na união entre um homem e uma mulher, portanto, duas pessoas. E esse projeto de lei vem dizer que a relação de família pode ser estabelecida das mais diversas formas, inclusive por meio das chamadas uniões plurimas, que é exatamente a expressão que usam para disfarçar o que é poligamia. É bonito essa linguagem. Você imagina o seguinte, chega para uma pessoa leiga e diz, o IBDFAM defende as uniões plurimas. Que expressão linda! Pois é. O que será isto? Deve ser algo novo, arrojado, deve ser interessante. União plurima é união poligâmica. Tá? Uma das espécies da união plurima é exatamente a união poligâmica, a principal espécie, aliás. Então, esse projeto de lei Estatuto das Famílias precisa ser efetivamente esclarecido no Senado, que é um projeto de lei que é inconstitucional. Não só por isso. Existem outras proposições nesse projeto de lei que são inconstitucionais. Por exemplo? Por exemplo, a eliminação da separação como uma das espécies de regularização de uma situação conjugal quando o casal não pode mais permanecer junto. O próprio direito canônico possibilita a separação quando existe infidelidade, quando existe risco para a vida ou para o psiquismo ou para a moralidade da pessoa. É cânone, é do direito canônico. O direito canônico prevê a separação, né? Chama a separação de leito e a separação de mesa, que é o que no direito se chama separação judicial. Certo. E por que eu digo judicial e não só extrajudicial? Porque é na separação judicial que, assim como no direito canônico se possibilita a separação, o direito possibilita a vivência das pessoas sob tetos separados. Mantém-se o vínculo conjugal. As pessoas separadas no direito, perante um juiz de direito, não podem se casar novamente. Certo. Porque mantém o vínculo, mas dissolve a sociedade conjugal, ou seja, dissolve o leito e dissolve a convivência sob o mesmo teto, dissolve a mesa. As duas pessoas se afastam. Está separada, mas não está divorciada. Não está divorciada. É uma outra espécie dissolutória, portanto, e que é necessária, porque, infelizmente, existem pessoas que maltratam,
fisicamente, inclusive existe a violência doméstica. Certo. Existem casais em que a violência doméstica, infelizmente, se apresentam, especialmente a do homem contra a mulher. Por isso que existe uma lei de combate à violência doméstica no direito. Certo. Né? E quando existe, por exemplo, a violência doméstica, é lógico que a mulher não pode se sujeitar àquela prática. E aí ela pode, perante o direito canônico, pedir a separação, e aí vai ser o tribunal canônico que vai resolver isto para ela, como ela pode, perante o direito, pedir a um juiz de direito a separação. E aí fica o vínculo, mas a pessoa está separada e está em consonância com os seus ditames da religião católica. Esse PL, Estatuto das Famílias, quer eliminar a separação, deixando somente o divórcio como forma de regularização destas situações. Conclusão. Quem é católico e não aceita o divórcio, por conseguinte, será obrigado a ele. Será obrigado a se divorciar e abrir mão do seu credo, porque o direito canônico não possibilita o divórcio. Isso que a senhora está falando, doutora, é muito importante, porque muitas vezes os católicos não conseguem ler as coisas desta maneira, não é? Então olham esta situação apenas através de nomenclaturas. Parece que são apenas nomes diferentes para a mesma situação, quando, na verdade, a condição é inteiramente diferente. Totalmente. Né? E a gente não percebe para onde a gente está sendo conduzido. Então, eu quero agradecê-la mais uma vez por esse esclarecimento, porque ele é de suma importância, sobretudo para os cristãos. Exatamente. E você falou bem, para os cristãos, porque assim como no catolicismo o direito canônico não aceita o divórcio, entre os evangélicos também o divórcio não é aceito. Então, nós não estamos falando só para os católicos. Católica. Nós não estamos dizendo que aqui nós estamos querendo fazer o Estado não laico, o Estado que esteja atrelado ao que pensam os religiosos católicos. Não é isto. São os cristãos, via de regra, portanto, os católicos, sem dúvida nenhuma, e muitas correntes evangélicas que não aceitam o divórcio. Certo. E é por isso que a Constituição Federal tem um dispositivo em que ela prevê expressamente, por isso é inconstitucional a proposta do IBDFAM por meio desse Estatuto das Famílias. A Constituição Federal tem um dispositivo no artigo 5º que diz: é direito fundamental a liberdade de crença e o exercício de direitos em razão da crença. O que significa isso? Dentre esses direitos, o direito a se separar e não se divorciar. A partir do momento que a separação for eliminada, a inconstitucionalidade está implementada. Por quê? Porque, como você bem respondeu, o católico ou o evangélico mesmo, o cristão que não aceita o divórcio, ou qualquer outra pessoa que mesmo sem religião não aceite o divórcio, existem. Pessoas que não querem a dissolução do vínculo, que preferem apenas um afastamento, que pode ser ou não provisório, pode ser ou não temporário. Há pessoas que não são nem pela religiosidade, são pessoas que são até agnósticas e preferem o quê? Um afastamento temporário. Por quê? Se quiserem depois retomar o casamento, basta uma petição em juízo dizendo: a sociedade conjugal é retomada, de comum acordo. Olha só. Então, por todos esses motivos, a Constituição Federal prevê expressamente que o direito de crença e o exercício de direitos relativos à crença ou oriundos da crença têm que ser preservados. Se eliminada a separação, o exercício do direito à regularização do Estado Civil pela separação estará sendo violado. E aí a inconstitucionalidade, mais uma vez, desse projeto de lei, que nós demonstramos também naquele ofício que adveio de um parecer meu e que foi adotado pela DEFAS e pela JuCasp num parecer conjunto. Com essa proposta desse Estatuto das Famílias, que traz aí como base de si, né, como a sua alma, essa proposta da poligamia, eu, pelo que vejo, aquilo que nós conhecemos como família fica desagregado, desmorona, se desconstitui. Não é? Dá para se chamar de família essa proposta? Não. No sistema atual, que é do Código Civil, sob a égide da Constituição Federal, isto não é família. Porém, o que esse projeto de lei Estatuto das Famílias pretende é, por exemplo, atribuir direito de pensão alimentícia e direito à indenização
nas relações extraconjugais, ou seja, para os chamados, popularmente chamados, amantes. Isto é uma forma de poligamia não consentida, ou seja, normalmente, quando existe a traição, quando existe a infidelidade, a pessoa traída não aceita a figura do amante. Com certeza. Por isso que a gente chama de poligamia não consentida. A partir do momento que viesse, porque não vai vir, a ADEFAS vai lutar contra, a UJUCASP está conosco também nesta luta, e outras instituições, outros institutos vão se unir a nós, aliás, já começam a se unir. Então, que o Senado Federal preste muita atenção para não deixar passar um projeto inconstitucional. Porque mesmo se passar pelo Senado, nós vamos trabalhar na Câmara. E se, por alguma absoluta falta de senso do Congresso Nacional passar na Câmara, nós vamos promover a ação direta de inconstitucionalidade. Isso vai ser uma vergonha para o Congresso Nacional. Mas, voltando, né? Poligamia não consentida, direitos para amante. Ou para o amante. Pois é. A partir do momento que se atribui direito de pensão alimentícia se a relação da amásia ou do amásio termina, ou direito à indenização, pelas benesses, né, que o amante não recebeu da relação que era conjugal, porque a relação extraconjugal pode não ter os benefícios da relação conjugal. É esse o argumento que o IBDFAN traz. É muito sério, gente, é muito um grave. Absurdo, um desrespeito muito grande à outra parte, né? Porque a pessoa, além de ser traída, não é, já com a infidelidade do seu marido ou da sua esposa, ainda é lesada nos seus bens. Exatamente. Não é? Exatamente. Onde estão os direitos desta pessoa? Porque, claro que quem vai pagar a pensão alimentícia era o cônjuge que praticava a infidelidade, sem dúvida, mas isso vai afetar os bens da própria família. Quem vai pagar a indenização é o cônjuge que praticava a infidelidade, sem dúvida, mas isso vai obviamente interferir, vai prejudicar, como você bem colocou, Márcio, a família inteira. Né? E são argumentos pífios, são argumentos ridículos. Pífio é uma expressão que a gente usa muito no direito, mas significa o quê? Argumentos ridículos, tais como o amante, especialmente a amante, é uma coitadinha. E, portanto, ela precisa de proteção. Ora, é uma mulher com mais de 18 anos, se for amante do sexo feminino, ou um homem com mais de 18 anos, se for do sexo masculino. Uma pessoa, portanto, que se imagina, que se presume capaz, que se presume que tem inteligência para raciocinar nos mais diversos níveis e que sabe que está praticando um ilícito, porque todo mundo sabe, nas mais diversas camadas sociais, tanto intelectuais quanto econômicas, das mais baixas às mais elevadas, o que é amante. E a pessoa sabe que está entrando numa relação extraconjugal. Numa condição de amante. E, portanto, que coitadinha, que vítima. Onde está a vítima? A pessoa faz porque quer. A pessoa pratica o ilícito juntamente com o outro que é casado ou a outra que é casada, né? Porque quer. Então, a partir do momento que existe uma relação ilícita, voluntária, espontânea, ninguém é forçado a isto, é uma vontade espontânea, ser amante, que arque com os ônus de ser amante. Dentre esses ônus, o direito brasileiro hoje estabelece o seguinte: amante não tem direito nenhum. A não ser que prove na vara cível e não em vara de família, portanto, numa relação tipicamente obrigacional, que contribuiu com dinheiro ou trabalho para a construção do patrimônio que ficou em nome da pessoa casada. Certo. Isso é raríssimo. Isto é raríssimo, porque normalmente, como diz um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, amante dá despesa e não lucro. É verdade. Então, contribuição é excepcional. Agora, se existir essa contribuição para vedar o enriquecimento indevido daquele casal que estaria ganhando nas costas do ou da amante... Já está amparado por lei. Direito obrigacional está na lei. Isso se chama sociedade de fato. É do direito das obrigações. Doutora, como já estão sinalizando para a gente que a gente está chegando ao fim, eu não gostaria de terminar o programa sem lhe fazer uma pergunta. Pois não. Tá? O que a lei nos diz com relação a casais do mesmo sexo adotarem uma criança? É muito interessante essa pergunta e daria efetivamente um programa. Aliás, eu provoco você nesse sentido, Márcio. E já aceito a provocação. Por quê? Porque essa foi a minha tese de pós-doutoramento.
Tá. E há muitos elementos a falar a respeito deste tema. Certo. Não é um tema que possa ser em 3 segundos ou em 1 minuto, não sei Esgotado, quanto nos falta, né? esgotado, muito pelo contrário. A lei, ela não prevê a possibilidade da adoção por pessoas do mesmo sexo. Isso eu digo com todas as letras. O que existe é uma interpretação errônea do nosso ordenamento jurídico. E eu posso explicar isso para você com muitos detalhes, Certo. exatamente para poder mostrar a todos que nos ouvem, a todos que assistem a esse programa, que é também uma deturpação, é uma interpretação deturpada que é feita pelo mesmo IBDFAM e que a ADEFAS também combate a respeito da adoção por pessoas do mesmo sexo. E não é só adoção, a reprodução assistida também por pessoas do mesmo sexo. Esse também é um tema importantíssimo. Reprodução assistida não é mais algo de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, enfim, uma ficção. Aldous Huxley foi um grande autor que escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo, em que ele colocava lá em meados do século passado a reprodução assistida como algo que um dia aconteceria, mas na época era ficção. Hoje em dia a reprodução assistida é um fato da vida real. E hoje em dia a reprodução assistida, esta sim, está aberta para qualquer pessoa porque ela não está na lei. Ela está na mão dos conselhos do Conselho Federal de Medicina e, portanto, dos Conselhos Regionais de Medicina, que não é lei, é norma de deontologia só para médicos. E falta uma lei sobre reprodução assistida. Conclusão, os casais do mesmo sexo estão procurando hoje constantemente a reprodução assistida. Quando é ouvido um profissional da área do direito, esse profissional ele vai responder: adotar casais do mesmo sexo, não vejo condições no nosso ordenamento jurídico. E explico por que eu quero explicar depois para você no programa futuro. Reprodução assistida, o caminho está aberto. Porque não há lei. Não há lei sobre reprodução assistida. Uma prática constante. Também nas uniões entre pessoas de sexo diferente, ou seja, nas relações heterossexuais, e leva ao cúmulo, que é o que eu acho que poderia ser um tema bem interessante para a gente também falar nesse mesmo programa futuro. O convite, obviamente, foi provocado, portanto, está previamente aceito. Exatamente, muito bem aceito. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos tratar da reprodução assistida também pelas mulheres, né? E pelos homens sozinhos. Ótimo. Sozinhos. Então, sozinhos. Isso é muito grave. Pois é. Ter um filho, por acaso, sem ter pai, é uma coisa. É a mãe solteira, conhecida como mãe solteira. Teve um filho, até, muitas vezes, ou se não, na maior parte das vezes, indesejado, mas, obviamente, vai criar aquele filho, não vai abortar, porque o direito veda o aborto, o direito brasileiro veda o aborto, e vai procurar criar daquele filho da melhor maneira. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa de vontade, por manifestação de vontade, ir a um centro de reprodução assistida e dizer: eu quero uma produção independente. Isto não é vedado no nosso ordenamento, isto é um absurdo. Qualquer pessoa sozinha pode chegar num centro de reprodução e o centro vai, dependendo dos princípios éticos do médico. Éticos, aqueles internos, aqueles que são intrínsecos, não o que está no Código de Ética que possibilita, não o que está na resolução da reprodução assistida que possibilita. Dentro dos dogmas, dos princípios do médico, ele pode recusar, mas ele está amparado pelas normas de deontologia da sua profissão para fazer. Certo. E aí nós falamos também da reprodução assistida entre pessoas do mesmo sexo, porque é que tudo isso está muito errado e muito mal parado, e falamos da adoção entre pessoas do mesmo sexo, porque que no meu modo de ver o ordenamento jurídico brasileiro não possibilita. Então, achei fantástico ter a oportunidade de fazer essa pergunta já no finalzinho dessa nossa entrevista, porque a provocação não é só para mim, nem é só para a doutora, mas é sobretudo para você. Então, você teve aqui um menu do que vai ser a nossa próxima entrevista, não é? Que já vou pedir a Carol para poder marcar.
Com muito gosto. Para que a gente não tenha um espaço de tempo muito afastado entre essa nossa e a próxima. É bom. Tá bem? E eu queria que apresentasse, agora tem que ser mesmo rapidinho, esse livro aqui para a gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram interessadas em aprofundar o tema, não é? Como eu também fiquei, já solicitei, esse aqui é meu, tá? Com muito gosto. Não é? E tenho certeza que você gostaria de ter esse esclarecimento em suas mãos, não é verdade? Então, eu gostaria que a senhora apresentasse esse livro para nós. Esse livro é fruto de um trabalho de muitos anos e já teve uma edição anterior, aliás, 2 edições anteriores, e também um livro que recebia um título um pouco diferente há mais e mais anos. Com a emenda constitucional do divórcio, que é essa emenda 66 de 2010, houve essa falha interpretação de que a separação teria terminado. De que só existiria o divórcio, que é o que se propõe naquele projeto de lei Estatuto das Famílias. Certo. Então, neste livro, eu trato da questão do seguinte modo: respeitável quem queira o divórcio. É uma questão de convicção pessoal, de credo e de crença, mas que se respeite também aquele que não quer o divórcio e que quer somente a separação diante de uma infidelidade, de violência doméstica, de descumprimento dos deveres do casamento que torna insuportável a vida em comum. Aqui nesse livro se encontra toda a fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial, porque a jurisprudência brasileira, com o nosso trabalho, passou a adotar na maior parte dos estados brasileiros, inclusive no nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, e no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, a tese de que a separação se mantém no ordenamento jurídico. O que esperamos é que esse projeto de lei Estatuto das Famílias não ande, porque se andar e se for aprovado, nós corremos o risco de grave inconstitucionalidade pelas violações que eu já apresentei. Então, este livro é para o direito posto, é para o direito atual, mas já abarca também a necessidade de todos nós juntos lutarmos contra aquele PL Estatuto das Famílias. Ok. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Estou de verdade agradecido e quero reforçar aqui essa divulgação, porque é um documento para a gente ter em mãos, não é? É importantíssimo E olha, você Márcio, ter... desculpa, mas com as normas de direito canônico aqui citadas. Ok. Então, quem tem interesse na religião católica, que eu imagino que seja a maior parte Sim, dos com nossos, certeza. desta assistência, né, vai encontrar todas as normas de direito canônico sobre a separação. Olha, fantástico. E como é que o direito, né, concilia-se com os religiosos católicos que não querem o divórcio. Fantástico. De que modo o direito está de acordo com o direito canônico o direito e o direito comum, civil. o direito comum, que é o direito civil, está de acordo com o direito canônico. Esta conciliação de ideias. Fantástico. E mesmo para você que não é católico, já sabe que o direito canônico é todo inspirado a partir da fé cristã. Exatamente. Com certeza, ainda que não seja regra para os cristãos não católicos, ilumina com certeza as decisões que nós temos em comum. Exatamente. Então fica aqui para você a indicação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, o livro Divórcio e Separação, pela editora Saraiva. Agradeço mais uma vez. Toda a satisfação Em minha, breve Márcio. nos revemos aqui. Com certeza. Muito obrigada. Você pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook, facebook.com/papoaberto. Nós voltamos já já e você, por favor, continue conosco.